Eu estava assim olhando pelas crianças, né? Eu estava ali me recordando do meu período, né? Em que meu filho era mais novo e o quanto eu assim me envolvia por causa dele, né? Quantas vezes eu tive que sair da minha casa para vir participar de aula de violão, né? Às vezes, sei lá, era 2 horas, era 3 horas, eu vinha para aula de violão. Teve um período que não tinha aula de violão aqui, já tinha em outro lugar. Eu comecei a fazer aula de canto para poder ficar o tempo esperando que ele fazia aula de violão. Então eu fiquei assim pensando o quanto o nosso envolvimento ele é muito importante. Eu sei que no colégio secular nós abraçamos a causa de uma forma toda especial. No secular a gente ajuda os filhos a fazer a matéria, no secular a gente corre atrás porque os pais têm medo de que chegue no final do ano e os filhos venham ser reprovados, venham perder um ano, né? E engraçado é que na casa do Senhor também deve ser assim. O Senhor está possibilitando agora uma estrutura sensacional a nível de departamento infantil. Deus tem enviado professores, Deus tem aí colocado diante de nós um material bom, né, para estarmos assim trabalhando, mas só que sozinhos, só o departamento infantil, só o grupo de professores, eles não têm condições de fazerem tudo, né? É necessário que os pais venham ajudar, é necessário que cada pai, cada mãe possa assim estar assumindo o compromisso de estar trazendo os filhos, porque a matéria, ela é sequencial, né? Cada domingo é uma matéria que é dada, cada domingo, cada quarta-feira, porque aliás tem quarta, tem domingo, né? E um dia que a gente deixa de trazer os nossos filhos é um dia que ele está deixando de aprender uma matéria. E assim como é lá fora, os nossos filhos serão testados, nossos filhos serão avaliados, né? A gente não vê a prova que eles estão fazendo, né? Não é aquela prova múltipla escolha, não é aquela, mas é o mundo quem testa, é o mundo quem prova. E vai existir momentos em que nós estaremos como os pais juntos dos filhos para ajudar, mas às vezes nós não estaremos juntos. Isso pode acontecer numa escola, isso pode acontecer no curso, e eles vão precisar daquele material, daquela informação para poder conseguir vencer os dias maus. Então, meus amados, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, esse é o momento de nós investirmos nos nossos filhos. A maior alegria que nós temos é quando temos oportunidades de ajudá-los. É responsabilidade nossa e é a nossa alegria amanhã, porque não existe quem queira mais o melhor dos filhos do que os pais que colocaram no mundo, né? Os pais que dão de tudo, gastam o que pode, faz o que pode, o que não pode, para que os seus filhos possam assim serem bem-sucedidos. Então vamos abraçar esse momento, vamos abraçar essa causa, essa oportunidade que o Senhor tem disponibilizado aí diante da igreja, né? Antes tínhamos poucos professores, antes de repente não tínhamos, né, um aparato todo, mas o Senhor agora está enviando, está preparando, mandando pessoas para irem para cursos, abrindo portas, é porque o Senhor está investindo aí de uma maneira toda especial e está dizendo, esse é o momento, vamos investir nos nossos pequeninos. Né? Antes não tínhamos o hábito de orar pelas crianças, mas chegou um momento que o Senhor começou a sinalizar, olha só, os pequenos são importantes, os pequeninos não vêm para a casa do Senhor só para brincar. Ninguém traz o seu filho só para ficar brincando, porque para brincar pode brincar em casa, para brincar pode brincar na casa da vovó, para brincar pode brincar na rua. Hoje quase os filhos não brincam na rua, mas quem tem oportunidade, nós vimos para a casa do Senhor para nos alimentar e assim também alimentar a alma dos nossos filhos, assim também cuidar da alma dos nossos filhos. Nossos filhos não é só roupa, não é só comida, não é só estudo secular, mas os nossos filhos precisam desse alimento todo especial que é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar abrindo as Sagradas Escrituras lá em Lucas 18, do 1 ao 8. Lucas 8, do 1 ao 8. 18, 18, do 1 ao 8.
Esta semana, né, é engraçado que nós, que somos aí professores, eu também passei para essa classe, né, acabei entrando, sem nem perceber, né, Regina? Sem nem perceber, o senhor me colocou nessa classe também, já estou pensando como professor, estou agindo como professor. E engraçado que os professores, enquanto o pastor ele passa a semana inteira se preparando, né, para a pregação que vai fazer, os professores passam a semana inteira se preparando para a aula que vai dar, né? E vocês têm me visto sentadinha ali, às vezes vocês têm me visto que eu não tenho pregado tanto, mas é porque agora eu tenho acabado, porque eu tenho me dedicado aí, me preparado, né, para as aulas que nós temos tido dia de domingo. Nós sabemos que eu faço parte de um grupo de intercessão. Deus tem enviado intercessores, pessoas que têm aí nos ajudado nesta causa, mas os intercessores também precisam de estudo. Intercessão, né, a gente precisa estar pautado na palavra, porque aquilo que nós vamos pedir não é o que queremos, não é o que achamos, não é só a necessidade que é apresentada, mas precisa o embasamento todo é a palavra, né? Então nós precisamos conhecer. No decorrer de toda essa semana eu estava preparando, né, um estudo que seria dado hoje, no domingo, e cheguei quase até sexta-feira pensando nesse estudo, né, mergulhando naquela realidade, mergulhando ali em algumas informações que o autor estava dando. E aí quando sexta-feira o pastor Miguel falou que eu estaria aqui compartilhando, né? E a gente fica na dúvida, puxa vida, então eu vou mudar todo o planejamento, então já não é isso que eu vou fazer, que eu vou falar, porque agora é uma pregação, é diferente. Mas o Senhor falou, não, minha filha, na minha casa isso independe, no meu reino isso não tem nada a ver, porque eu fui quem te dei esse material. Você está mergulhando nesses ensinos exatamente porque existem pessoas que estão precisando, então você não vai mudar. Não importa se é um estudo que seria ministrado ou se é uma pregação, o que importa é que aquilo que eu estou falando vai estar saciando vidas. E aí eu pensando, falei, verdadeiramente, sabe, quem compartilha a palavra, ele é o primeiro a ser abençoado. E eu pensei, é verdade, Senhor. Essas orientações falaram ao meu coração, tem falado, e muitas confirmações vieram de pessoas que também estavam precisadas neste assunto, né? E o assunto que eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês é exatamente a respeito do desânimo, né? O desânimo, ele bate na nossa porta sem percebermos. Às vezes o desânimo bate e às vezes bater na porta dá a intenção que a gente tem, né, oportunidade de abrir ou não, de impedir ou não, mas às vezes o desânimo, quando a gente se depara, o desânimo já está sentado na sala com a gente, né? O desânimo ele já entrou, o desânimo já tomou espaço, né? Humanamente falando, é como se o desânimo já estivesse lá abrindo a geladeira, já está abrindo lá os armários, já está morando com a gente e a gente não percebe, né? O desânimo, não, mas os filhos de Deus não provam disso, não, porque são pessoas do fogo, são pessoas fortes, são pessoas inabaláveis. Não, o que é isso, presbítero Regina? Será que o desânimo bate na porta do cristão? Será que existe alguém que está assistindo os cultos dia de quarta, alguém que está assistindo dia de domingo e se sente abatido, se sente desanimado, se sente sem forças? Eu não acredito nisso. Mas acontece, existe e existe muito, porque o desânimo bate em muitas áreas de nossas vidas, inclusive a área espiritual. Ora, estamos lá no trabalho, e aí desanimado com as coisas que se presenciam, desanimado com as informações que chegam, com as contrariedades. Olha dentro de casa, né? As complicações, né? Quem é casado, quem tem um lar debaixo dos seus cuidados, é uma vida de investimento, né? Tenta investir nessa área, não dá certo, tenta investir naquela dali, não dá, tenta dessa forma, ainda não é, tenta da outra, ainda não é assim. É uma vida de tentativas, né? No ambiente eclesiástico também, nós somos sempre tentando nos manter firmes, tentando nos manter inabaláveis, tentando, né, manter a leitura da palavra, porque olha, eu vejo pessoas que são profundos leitores, estão aí lendo, mas às vezes a palavra vai ficando, outros nem livro, nem jornal, nem televisão, já não está lendo mais nada. Oração nem se fala. Oração parece que que a pessoa pode optar. Parece que oração, não, eu não gosto disso. Eu não sou.
Deus. Oração é nós falarmos com o nosso Pai aquilo que está no nosso coração, as nossas necessidades. Então não é opcional. Então é uma série de coisas que batem aí na nossa porta, né? Mas que a gente precisa de subsídios para poder vencer. Precisamos de ferramentas para lutar, para trabalhar as situações, e precisamos ir em frente, né? Então vamos aí ver o que este texto tem a nos falar nesta noite, né? Lucas 18. Todo mundo já tinha chegado lá e agora eu cheguei. 18:1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai querido e amado, aqui estamos nós, Senhor Deus, na Tua casa. Pai, a cada vez que saímos dos nossos lares, nos dias de domingo, chegamos aqui, Senhor, chegamos com os nossos corações alegres. Alegres porque ouviremos a Tua palavra, alegres porque estaremos entoando louvores a Ti, e alegres porque certamente o Senhor estará falando ao nosso coração e trazendo direção quanto àquilo, a maneira como devemos proceder no decorrer da semana. Pai, sabemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti. Sabemos, ó Deus, que não somos conhecedores de todas as coisas e que nem tampouco tivemos oportunidade de, nesse mundo, já desfrutar de todas as experiências. Mas o que existe em nossos corações é a certeza de que o Senhor está no controle. O que existe em nossos corações é a certeza de que esta obra é Tua e esta obra será devidamente guiada por Ti. E nós, Senhor Deus, que somos Teus filhos, estamos aqui, Senhor Deus, com os nossos olhos postos em Ti. Queremos, Senhor Deus, mergulhar nos Teus ensinamentos. Vivemos, ó Deus, numa pluralidade de informações. Vivemos dias, Senhor Deus, onde existem informações, e as informações chegam até nós de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, a cada minuto, e precisamos nos posicionar, Senhor Deus. E a nossa posição é a Tua palavra. Estamos aqui te pedindo nesta noite, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque as palavras são lindas. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque ler a Tua palavra fala o nosso coração. Mas quando chegamos lá fora, a realidade é má. Quando chegamos lá fora, a realidade é completamente diferente. Quando saímos do campo dos Teus ensinamentos para a realidade de nossas vidas, reflete, Senhor Deus, completamente diferente tudo aquilo que pensamos. Mas, Senhor, em tudo nós somos testados. Em tudo nós somos analisados. E o pedido que deixamos aqui registrado é que o Senhor nos ensine no caminho. Senhor, e se porventura, Senhor Deus, errarmos o que é certo, porque como seres humanos teremos que tentar, sabe, não podemos ficar o tempo todo, não. Nós somos responsáveis por tudo, responsáveis pelas nossas decisões. A nossa vida vai ser aquilo que decidimos. Mas e aí então sabemos que muitos vamos errar, mas todavia o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está nos ajudando, e ainda que venhamos a errar, o Senhor é poderoso para ajustar o caminho.
O Senhor é poderoso para acertar, e é com essa confiança que nós trilhamos os teus passos. É com essa confiança que nós assim mergulhamos nos teus ensinamentos. Obrigado, Pai, pelo teu carinho. Obrigado pelas tuas providências. Obrigado, Senhor Deus, pelos tantos livramentos que o Senhor tem dado. É tanta coisa que o Senhor tem feito, Senhor, que às vezes não dá para estar compartilhando aqui no culto tudo aquilo que tem acontecido. Mas uma coisa é certa, não estamos aí como uma folha que o vento leva. Não estamos de qualquer maneira, não estamos aí de qualquer forma. Mas, Senhor Deus, estamos protegidos por Ti. Estamos guardados por Ti. E o Senhor conhece aquilo que vai no profundo do coração de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, em tudo aquilo que vamos fazer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a pensarmos nesta palavra neste momento. Ei, Senhor Deus, o que nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Jesus, quando propôs esta parábola, ele sabia que estava chegando o momento da sua prisão e estava chegando também o momento de sua crucificação. Ele sabia que esses fatos seriam assim marcantes e muito difíceis. Para Jesus seria muito difícil, mas principalmente para cada um daqueles discípulos que assim o estavam acompanhando. Jesus sabia que uma coisa era ter o mestre auxiliando, uma coisa era ter aqueles ensinamentos, você ouvir de forma contemplativa, e a outra é você ter que tomar cabo da situação, você ter que tomar a direção à frente e prosseguir tomando as decisões. Jesus sabia que tudo aquilo seria deveras difícil, e ele estava trazendo aquela palavra com o objetivo de incentivar aqueles discípulos e também mostrar-lhes o caminho que eles deveriam tomar. O tema nos fala a respeito de desânimo, mas a palavra do início ao fim nos traz palavras de exortação, ensinando que não devemos desistir, não podemos deixar, o desestímulo tomar conta de nós e nem tampouco nos desanimar. Precisamos vencer todas essas coisas. Jesus é um exemplo para cada um de nós. Jesus foi alguém que veio com boa intenção. Jesus foi alguém que pagou pelas nossas falhas, pagou pelos nossos erros, cumpriu a missão dele, mas isso não lhe poupou sofrimentos. Jesus fazia o bem, Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus trazia libertação nos locais aonde ele passava, mas isso não lhe impediu de encarar a oposição. A oposição veio, pessoas contrárias se levantaram, mas isso não impediu o mestre de cumprir o objetivo ao qual ele foi designado. Os discípulos, o mesmo aconteceria. Eles iriam encarar momentos difíceis, eles iriam encarar circunstâncias das mais diversas, mas não poderiam parar, não poderiam deixar que o desânimo tomasse assim conta deles. O desânimo é algo humano, O desânimo, ele denota a fragilidade do ser humano, a transitoriedade do ser humano. O desânimo bate na porta exatamente de nós que somos aí frágeis, Quando estamos desanimados, eu faço uma comparação, é bastante parecido com quando estamos gripados, quando estamos com algum tipo de enfermidade. Quando a gripe bate na nossa porta, você não sente fome, você não tem vontade de beber água, você não tem vontade de ir no médico, você não tem vontade de tomar o comprimido, de fazer nada dessas coisas. Mas a pergunta é, será que você pode se deixar levar pelas sensações que o seu corpo lhe dá? Será que você pode simplesmente parar, ficar deitado na cama e deixar que aquilo dali vai tomando conta de você e ponto? Não. Quando a gripe chega, você tem que correr e fazer alguma coisa. Quando a gripe chega, nós temos que ir no médico. Quando a gripe chega, nós precisamos tomar um comprimido. Nós precisamos cuidar da alimentação. Tá certo que ninguém vai conseguir bater um prato cheio, mas um pouquinho você vai ter que empurrar. Um suco que lhe é oferecido, um copo duplo, você olha assim, chega a se sentir mal, mas um pouquinho
o organismo precisa. Então é assim, quando o desânimo bate à nossa porta, todas as sensações que chegam até nós, elas são pulsões. Nós não podemos confiar naquilo que, entre aspas, o nosso coração diz, não podemos confiar, entre aspas, naquilo que a nossa mente diz, porque senão nós vamos ficar prostrados, vamos ficar parados, paralisados e vamos morrer, definhar literalmente. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele conhece a nossa constituição e Ele sabe que nós viemos do pó. Essas coisas não lhe são surpresas. Esse tipo de sentimento, quando toma conta de nós, ele não se assusta, porque Ele conhece a nossa natureza e Ele sabe que nós somos propícios a essas coisas. Mas, nas Sagradas Escrituras, temos condições de identificar o amor de Deus. E, principalmente, o amor de Deus, ele fica aqui evidenciado em cima das viúvas. Por que as viúvas, né? Porque as viúvas, naquela época, representavam o quê? Fragilidade. As viúvas, naquela época, judaicamente falando, né? Eram pessoas muito sofredoras, eram pessoas que não contavam com o pecúlio, não contavam com a aposentadoria, não contavam com asilos naquela época, não contavam com nada que fosse a seu favor, não existiam órgãos competentes que tivessem condições de ajudar aquelas viúvas, não existia até ninguém, até para pedir ajuda era difícil, porque o ser humano no formato de uma mulher, naquela época não tinha muita vez, não tinha esse voz, não podia nem mal falar, tinha que pedir direito o homem para falar. Então as viúvas, elas eram sofredoras, mas também cuidadas pelo Senhor. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, lá estava aquela viúva de Serepta, lá estava aquela mulher com o seu filho, vivendo aquele período de sequidão naquela época, e o período de sequidão representava escassez de alimentos, e aquela mulher não tinha mais como, tudo já tinha sido consumido, só tinha um mínimozinho, que ela ia preparar a última refeição ali dela, não sei nem se eu posso dar o nome de uma refeição, mas uma coisinha que ia comer e nada mais, era esperar a morte chegar. Mas Deus é cuidadoso, Deus não dorme, Deus está atento às necessidades, e Deus envia lá aquele profeta para entrar com providência na vida daquela mulher. Deus envia lá aquele profeta e diz: olha, vim aqui comer com você, prepara aí alguma coisa para mim. Ela deve ter balançado a cabeça e falou: bateu na porta errada. Olha, eu prepararia com o maior prazer, mas só tem mesmo para mim, meu filho, e nada mais, é comer e morrer. Mas aquele homem, baseado na palavra de Deus, diz: não, prepara o alimento, e depois você vai ver que a sua necessidade vai ser suprida. Prepara o alimento. Veja que Deus sempre nos encarrega de fazer alguma coisa. Veja que Deus não só faz cair a chuva do céu e ponto final, e é para você ficar sentado no banco esperando. Não. Deus falou através do profeta: faz. Aquela mulher não reclamou, aquela mulher não murmurou, aquela mulher não ficou duvidando, aquela mulher não ficou: tá fogo daquele homem, por nada. Não. Aquela mulher fez o que ia dar, o que não ia dar é com Deus. E ela viu o milagre acontecer na vida dela. Ela viu a providência ser suprida. Ela viu Deus entrar com providência. E isso serve como exemplo. Ficou registrado nas Sagradas Escrituras para dar subsídio à nossa fé nos dias de hoje. A outra viúva de Naim foi a mesma coisa. Aquela mulher tinha pendência financeira, morreu o marido, os 2 filhos estavam lá, e a questão era o seguinte: olha, existe uma pendência financeira, tem que pagar. Não interessa se tem ou se não tem, não interessa. O credor não quer saber se você tem ou que você não tem. Existe, tem que pagar, né? É parecido nas comunidades. Ó, interessa. E aquela mulher falou: caramba, já perdi um marido e agora vai levar os meus 2 filhos. Caramba, que situação. Mas Deus sempre levanta alguém para ajudar. Deus sempre levanta alguém
alguém, lá entra o profeta Elias na história, e o caso, né, chegou ao conhecimento dele, e ele perguntou: poxa, o que eu posso fazer por você? Olha, fala o seguinte: o que tu tens na tua casa? Eu acho que a outra viúva balançou a cabeça. Tá difícil, tá ruim, tem alguma coisa, um pouquinho de óleo, se estiver lá. Então é isso mesmo, você pega vasilha, você pega tudo que você puder, aonde você conseguir, leva lá para a tua casa, entra dentro da tua casa, fecha a porta da sua casa e começa a fazer a distribuição do óleo. Começa a fazer. E eu fico pensando, será que aquela mulher ficou? Ela fez. É isso que nós temos que fazer. Às vezes pensamos muito, às vezes questionamos muito, às vezes não. Vamos fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aquela mulher viu o milagre, aquela mulher não sabia como é que a solução ia acontecer, e Deus gosta de agir assim. Deus gosta de se aproveitar de circunstâncias como essa para fazer o milagre acontecer, e o milagre aconteceu. Glória a Deus por isso. O milagre aconteceu. Tem a outra viúva, aquela viúva da oferta, aquela mulher que enquanto as pessoas chegavam lá, acho que eu já paguei minhas contas, já paguei não sei o que, tá sobrando isso aqui, né? Acho que eu vou lá. A viúva não. Ela deu, talvez, se a gente fosse hoje, o dinheirinho do pãozinho que ela ia comprar, e talvez não tinha mais nada, o dinheirinho talvez da refeição dela, talvez ela chegou lá e deu. E Deus supriu. Deus supriu. Então Deus está com os olhos abertos. O ser humano pode às vezes até falhar. Nós não temos a percepção que Deus tem. Não tem como eu esperar do meu próximo a percepção 100%. Não tem como vocês esperarem de nós que estamos aqui 100%, ser humano. Mas Deus sim, você pode esperar. De Deus você pode esperar. Ele sabe. Ele conhece o coração, Ele sonda os corações, a palavra nem chegou nos nossos lábios, Ele sabe da dificuldade, a palavra nem veio, nós não conseguimos nem formular direito o que estamos pensando, e Ele já sabe. Ele sabe da nossa situação, Ele sabe do que nós estamos vivendo, Ele sabe da luta que nós estamos passando. Então o nosso Deus sabe, e o nosso Deus, Ele age. O nosso Deus sabe e está sendo computado por Ele está entrando com providências, Ele está trazendo à existência aquilo que não existe, Ele está pegando esta circunstância e modificando a fim de que o nome dEle seja glorificado. Mas tudo bem, o que é que eu faço com esse desânimo que bate a porta? O que é que eu faço com essa situação que bate? Temos que lutar contra, temos que não aceitar, temos que dar a volta por cima, temos que conseguir reverter a situação. É como um jogo, é como um time que está em campo jogando, está perdendo, está sendo envergonhado, gol já fez, mas tem que lutar. Enquanto o jogo não acabar, está acontecendo, está sendo válido, tem que lutar. E é isso que o Senhor quer de nós. Outro dia eu estava escutando um testemunho, né, do pastor Palharim, e ele contando quantas tentativas aquele homem fez, quantas frustrações ele teve. Ele tentava uma coisa, não dava certo, ele tentava daquele jeito, não dava, ele tentava do outro, não dava, tentava daquele jeito, não, aí ele pensava em outra maneira, ele pensava em outra forma, até chegar o momento de Deus agir. E nós vamos ser assim. Não pensa vocês que tudo aquilo que vocês fizerem, vou lá contar o testemunho, olha aqui, eu consegui. Não vou fazer um concurso, da primeira tem que passar, porque se não passar eu já nem tento mais. Não é assim. Deus vai testar, Deus quer ver até onde é que vocês vão. Não se esqueça, a nossa vida é um teste. Aqui ninguém está no colégio propriamente dito para o nosso teste ser na mão, mas a vida, ela está nos provando. A vida, ela está nos testando. Então nós estamos sendo testados e o Senhor testa para provar.
Deus não se agrada. Para Ele não quer saber o que Ele quer, o nosso aprendizado. Porque Ele sabe que nós estamos no meio de uma luta, sabe que nós estamos no meio de desafio e sabe que nós precisamos vencer. E quando eu penso que essa parábola chegou até nós, eu não penso que ela chegou à toa. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras e eu vejo um livro repleto com tantas experiências, será que foi por acaso que essa parábola vem parar nas nossas mãos? Não foi por acaso que eu comecei a ler essa passagem? Não tem nada por acaso, não. Se você pensa que existe acaso, Deus está no controle de tudo. Não, mas eu nem sabia que eu ia, nem sabia que eu ia pregar. Mas Deus sabe, Deus sabia. Uma vez eu estava no meu trabalho, Deus parou o meu trabalho e me deu uma mensagem completa do início ao fim. Eu peguei, eu fui fazendo interessante, né? Introdução, desenvolvimento, todo. E eu tranquilo, falei, vou fazer uma programação no sábado, já convidei a pessoa que vai trazer a mensagem, está tudo certo, certinho, eu estava certa. Aí peguei, fiz tudo aquilo, me deu. Eu ainda olhei para o texto e falei assim, está prontinha, né? Só não sei quando é que eu vou pregar, porque nem tão cedo eu vou pregar, meu pregador vai vir no sábado, não sei, mas está aqui, está guardada. Acabei de fazer as minhas tarefas, fiz tudo que tinha que fazer. Quando chegou no sábado, confiante, daqui a pouco chega alguém da família, e fulano? Não, fulano não vai poder vir não. Aí eu fiquei assim com cara de boba, cara de tacho. Aí o Espírito Santo falou, aquela mensagem, aquela coisa eu não sabia, quando seria? Aí eu, glória, eu falei, Deus, você mete mais, né? Eu lá no meio dos meus trabalhos, lá correndo, onde é que eu ia imaginar? Mas Deus fala, eu estou no cuidado de tudo. A obra é minha. A obra é minha, que eu estou no cuidado dela. Sou eu quem vou dirigindo, sou eu quem vou guiando. Então, Deus está no controle de todas as coisas. As Sagradas Escrituras, nós encontramos pessoas que desanimaram, pessoas que até caíram, mas nós vimos pessoas que se levantaram, porque o poder de Deus nos levanta, o poder de Deus nos coloca de pé, o poder de Deus é a nossa força. Se você está aqui nessa noite, você acha que o que tem te mantido de pé, não, porque eu malho, é porque eu dormi, levantei forte, não, é o poder de Deus que nos dá garantia para fazer todas as coisas que nós temos feito. Sem o poder de Deus você desanima, sem o poder de Deus você fica no secularismo, sem o poder de Deus a coisa fica complicada. Mas Deus quer que nós venhamos a caminhar debaixo da dependência dEle. Deus quer que nós venhamos a caminhar como aquela mulher. Ela não desistiu, ela não se desanimou, mas aquela caminhada fez chegar aonde ela verdadeiramente queria, embora fosse uma parábola. E a perseverança precisa fazer parte da nossa jornada. A perseverança é algo indispensável na nossa caminhada. Se você quer vencer, se você sabe aonde quer chegar, é a perseverança que você tem que ter guardada no seu coração. Não desistir, perseverança, perseverar e orar. Muitas correntes, muitas pessoas se levantam e dizem, não, esse negócio de ficar toda hora falando com Deus, não vou ficar falando tudo com Deus porque estou muito ocupado, tem muita coisa para resolver, cara, coisa mínima, coisa pequenininha. Fala com a barreira do lado, eu falo com não sei quem, falo que não sei o que lá, mas não é para isso que a palavra diz. A palavra diz que Deus gosta, Deus quer que nós venhamos a compartilhar, quer que nós venhamos a apresentar as nossas necessidades, porque Ele quer participar e, acima de tudo, Ele quer nos ajudar. Então, meus amados, lute para disputar, para entrar, sabe, nessa jornada da oração. Lute para ser um intercessor, porque você precisa sustentar a sua vida em oração, você precisa sustentar a vida da sua família em oração, você precisa apresentar as suas necessidades diante do altar do Senhor. A palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra.
quando tiver um tempinho aí, julga a minha causa, está complicado. Passava outro dia, julga a minha causa. E ela venceu. E a parábola diz que ela venceu. E se ela venceu, nós vamos vencer, porque estamos na palavra. Nós vamos vencer porque o nosso subsídio é a palavra do Senhor. É como eu falei no início, nós precisamos conhecer a palavra para que a gente venha, lutar em cima dela, lutar em cima daquilo que nós estamos aí lutando. E eu digo para você que o desânimo, ele vai bater a sua porta. O desânimo não tem como. O desânimo, você tem até direito de se desanimar, tem, mas você precisa superá-lo. Superar é um dever. E entregar-se a ele é um pecado. Não se entregue a ele. Não deixa ele tomar conta de você. Não deixa ele falar por você. Não deixa ele guiar os seus passos, guiar a sua vida e ditar tudo aquilo que você precisa fazer. Existia uma figura folclórica, que era do Zé o Xoxo, e dizia que ele era um homem muito desanimado, ele era um homem muito para trás, ele era um homem muito reclamão, era uma pessoa que reclamava de tudo, e que tudo para ele era difícil. E quando chegou uma determinada ocasião, ele se cansou. Ele falou: olha, eu cansei dessa vida, eu tenho que trabalhar para colocar comida dentro de casa, eu tenho que sustentar filho, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que fazer, cansei, quer saber de uma coisa? Eu vou morrer, manda vir um caixão. E era cidade pequena, todo mundo, que é isso? Ele chegou, trouxeram o caixão, ele deitou no caixão, toca o enterro, toca o funeral e vambora. Mas aquilo se espalhou para tudo quanto é lugar. Um colega chegou, para tudo isso, abre essa tampa. O que tu tá fazendo? Tu ficou doido, ficou maluco? Não, cansei, não quero mais, não quero. Mas para com isso, cara, tanta gente lutando pela vida, tem tanta gente aí recebendo notícia de doença e a pessoa luta, a pessoa toma remédio, a pessoa faz isso, faz aquilo. Você cheio de saúde, cheio de vigor, com uma família, você está dando caso por isso errado? Para com isso, cara. Olha, eu vou fazer o seguinte com você. Vou te dar 200 quilos de arroz. Olha, você não vai esquentar mais a tua cabeça, você não vai se preocupar. 200 quilos de arroz para você descansar e vai ter comida. Aí ele parou, pensou, sua cabeça, e perguntou para ele: vem cá, me diz uma coisa, esse arroz vai vir cru ou você vai mandar cozido? Aí o cara: cru, né? Tá pensando o quê? Mas eu vou fazer o arroz para você? É cru que vai. Então, fecha o caixão, toca o enterro, bora que eu vou morrer mesmo, não quero saber disso. É isso, gente. A moral da história. Olha aí, tem gente que é assim, tem gente que quer deixar o desânimo, mas Deus não chamou a gente para se entregar, Deus não chamou a gente para deixar, não. Deus chamou guerreiros, Deus chamou a gente está no meio de uma batalha, tem que pelejar, não adianta querer fugir. É igual o outro que estava achando a cruz pesada. Eu não vou ficar carregando essa cruz, olha só que peso, demonstração, tá, gente? Que peso, olha que dificuldade, não vou carregar essa cruz, não, manda vir alguém aí, não, corta essa cruz, que é para poder ela ficar menor, né? Não tenho condições, aí foi lá, então tá, você quer que corte? Corta, pode cortar, porque eu não vou carregar essa cruz tão pesada assim. Aí ele foi, feliz, contente, mais leve, tá. Quando chegou lá na frente, existe um grande abismo. Falei: caramba, como é que eu vou passar agora? Quando ele foi ver, o espaço era certinho o tamanho da cruz que ele estava carregando, né? Mas ele conseguiu passar lá para o outro lado. E assim, então, meus amados, é a coragem, a fé, o reconhecimento e a disposição. Nós precisamos ser corajosos. Deus não chamou frouxos, Deus chamou corajosos, porque a vida que a gente leva é com muita coragem que nós continuamos a vida. É com muita coragem que levantamos da cama. O
porque, diga-se de passagem, que às vezes não dá vontade de levantar, né? Mas a gente tem que ir, temos que levantar, temos que ir para a vida, temos que encarar os desafios, temos que encarar as complexidades. Precisamos ir e não tem como voltar atrás. Vamos nos levantar nesta noite? E para concluir, né? Nós não podemos nos entregar a esse desânimo de maneira nenhuma. Não podemos esmorecer. A parábola diz orar, né? Orar sempre e nunca esmorecer. Precisamos orar. As Sagradas Escrituras estão ali repletas de exemplos. E a nossa história está sendo escrita. Nossa história está sendo desenhada. A nossa história está aí e a nossa história vai ficar para a posteridade. E o que o Senhor requer de nós é que a nossa história venha servir de exemplo para as pessoas que virão, exemplo para os nossos netos, exemplo para os filhos, exemplos para os vizinhos, exemplo para as outras pessoas que virão. Nós precisamos irmos e não olharmos para trás. Outra coisa importante é que na vida a única forma de perder a batalha é deixar de lutar. A única maneira, só você pode ser o responsável pela sua derrota na batalha. E Deus não quer isso para nós. Quando esta palavra chega aos nossos corações, esta palavra chega exatamente para que a gente se coloque de pé. Esta palavra chega exatamente porque uma nova semana se renova, mas uma nova semana cheia de desafios. O que aconteceu na semana passada já não tem mais como, não temos como interferir, não temos como mudar, mas o futuro está diante de nós. Nós estamos escrevendo essa história e esta história precisa ser escrita para glorificar o nome do Senhor. E a força que vem do alto, inundando a vida de vocês, vai possibilitar que vocês tenham condições de fazer a diferença. Então, meus amados,